Olá, gente. É 6 de janeiro, uma data muito especial que foi quando eu ganhei meu filho, que eu achava que, mesmo eu não entendendo direito o que era ser mãe, eu estava muito feliz e achava que eu ia ficar com ele. Só que é, a vida, ela tem umas coisas que só Deus entende, né? Então, eu com 16 anos, eu conheci uma pessoa, aliás, eu tinha 15, né? Então, com 16, ele me pediu em casamento, ele foi na casa dos meus pais, eu morava na roça e assim, para mim foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que ele me pediu em casamento. Eu não tinha assim noção o que era me casar. Eu sabia que eu queria ficar perto dele. Esse sentimento eu tinha, eu queria ficar perto dele. Só que eu morava no Nordeste, no Piauí, e ele trabalhava, o pai dele, os pais dele também eram do interior próximo ao da minha mãe, só que ele trabalhava no garimpo, né? E ele prometeu tanta coisa, assim, falou para minha mãe que ia construir uma casa do lado da casa da minha avó, para quando ele viajasse eu não ficar só. Então, assim, ele passou assim que ele ia cuidar de mim, entendeu? E eu tava vibrando, porque eu pensei assim, nossa, eu vou ser muito feliz, muito mesmo. É, e aí virou um pesadelo, porque eu engravidei e eu não podia contar para meus pais, porque se eu contasse, meus pais iam me expulsar de casa, né? Não ia me apoiar, e isso eu tinha certeza, né? Então eu recorri ao meu padrinho, que ele na época era vereador, ele até faleceu já, mas foi uma pessoa que assim, e eu tive que mentir para ele, eu cheguei para ele com muita vergonha, mas eu não tinha de onde tirar o dinheiro, né? E eu queria ir atrás do pai do meu filho. E eu cheguei para ele e falei assim, padrinho, eu estou precisando de um dinheiro. Aí ele falou assim, ah, minha filha, eu vou lhe ajudar, você vai casar, né? Eu digo, vou. E aí ele me deu dinheiro, eu não lembro quanto era na época, mas deu para me chegar até no Maranhão. Eu fui para o Maranhão. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha um endereço de uma parenta dele, bem distante, mas eu tinha um endereço dela, então eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, quando ela me viu, eu tinha 16 anos, eu era muito magrinha, então, assim, baixinha, magrinha, então ela falou assim para mim, mas você tem família? A primeira pergunta que ela me fez, né, se eu tinha família, eu falei, eu tenho família, sim, eu tenho pai, eu tenho mãe, só que eles não sabem que eu vim para cá, eu vim atrás do meu noivo, e e aí ela falou assim, olha, eu conheço ele, mas ele tem uma mulher lá no garimpo, ele tem uma mulher. Aliás, ele tem uma mulher, não, ele tem várias, mas uma é fixa e ele fica com outras mulheres. E aí aquilo para mim não importava, eu queria ver ele. O que ela estava falando para mim não significava nada, eu queria ver ele. Eu falei assim, tá, e como é que eu faço para ver ele? Ela falou assim, olha, é bem difícil, porque daqui para onde ele está, para o Pará, é longe, e assim, ele está numa área bem, bem longe mesmo, dentro de uma área de mata mesmo, só vai lá. E eu comecei a chorar, porque assim, eu tinha largado tudo, meu pai tinha deixado minha mãe, de certa forma, a mãe já sabe, minha mãe sabia que eu tinha ido atrás dele, né? Mas mesmo assim, ela chorou muito e tudo, aí eu sei que eu fiquei na casa dela e minha barriga foi crescendo e eu queria ir atrás dele. Até que um dia surgiu um carro que ia para o Pará, né? O esposo dela falou, ó, tal dia vai um carro assim para o Pará, e aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu vi uma mulher, porque lá é área de garimpo, né? Então aquelas redes armadas e tudo. Então eu vi aquela mulher, mas eu nunca pensei que
era que eu achava que ele amava, entendeu? Então eu vi aquela mulher, então ela não significava nada para mim. Eu passei e eu só queria ver ele, então eu fui direto lá para a área lá onde ele estava. E quando foi à noite ele me falou, ele contou toda a verdade, né? Que realmente aquela mulher era a mulher dele e tudo. Assim, ele estava com ela e aí e você vai ter que voltar porque você tem que fazer, cuidar da gravidez e tudo. E me trouxe para casa dessa mulher. É, e me deixou lá. E aí eu fiquei lá, mas eu chorava muito porque eu pensava assim, eu larguei minha família, eu larguei meus estudos, eu larguei tudo para vir atrás dele. Então, eu nem tinha uma coisa e nem tinha outra, eu tinha meu filho na barriga. Eu falei que eu não ia me emocionar, tá, gente? É, mas aí é, eu fiquei na casa dela, né? Mas eu aprendi que ia um carro pra lá. Eu era tão obcecada, gente, por ele, não era uma paixão, era uma obsessão, tá, por ele. Que quando eu sabia que ia carro pra lá, eu dava um jeito e ia do Maranhão pro Pará. Então ele discutia. Um dia ele deu um tapa no meu rosto, mas eu mesmo com o rosto todo machucado, mas eu quis dormir com ele. Então eu falo, não era uma paixão, era uma obsessão que eu tinha por ele. E aí, entre essas brigas, eu comecei a perder sangue, mas eu não falava para ninguém porque eu não queria perder ele. Eu não tinha noção que eu estava perdendo meu filho, né? E aí eu fui lá, tinha um lugar que vendia remédio lá na mata, né? Para os homens que ficavam doentes e tudo. E aí eu fui lá nessa mulher e falei, eu falei assim, olha, eu tô desde ontem, tá sangrando um pouco, e minha barriga já estava grande, né? Ela falou assim, você tá perdendo o seu filho, cadê o pai dele? Aí ela conhecia, né? Foi atrás dele. Então ele me botou num carro e me mandou para a casa dessa mulher. E ela me levou para a cidade. E eu sei que assim, gente, eu encontrei muitos anjos na minha vida, nessa trajetória que eu estou explicando para vocês. E eu fui direto para o médico. O médico me passou um remédio para me tomar até quando eu ganhasse ele. E aí, quando eu ganhei meu filho, foi para mim ganhar meu filho. O marido dela também ficava na área de garimpo, foi para lá e falou assim, ó, vai ver ela vai ganhar neném, essa menina não tem ninguém, porque realmente eu não tinha ninguém, eu tinha pessoas que tinham pena de mim e cuidavam de mim, me davam algum suporte e tudo, mas a minha vontade era de estar com ele. Mas aí até que quando eu tive o meu filho, eu botei na minha cabeça que realmente não tinha, ele não ia assumir, não me queria, então é, eu fiquei naquela luta de querer voltar para o Piauí, só que eu não tinha dinheiro. Então, um senhor já me conhecia, falou assim, não, no dia que vier algum carro que vá para o Piauí e você quiser ir, eu dou um jeito de você ir nesse, pode ser um caminhão, alguma coisa que passava muito lá caminhão, esses carros de carga. Aí eu falei, eu quero ir. Eu sei que ele arranjou e eu vim embora porque assim, por mais assim que eu tenha gratidão demais, um dia eu queria ver essa mulher. Eu sei que esse senhor que me ajudou, ele já faleceu porque ele já era de idade e ele tinha muita pena de mim, mas assim, ele não tinha dinheiro para me ajudar também. Então, mas ele me ajudou porque ele falou com o pessoal do caminhão e aí me trouxeram. Aí o dono do caminhão falou, olha, na frente vai minha esposa e tudo, você pode ir atrás com seu filho. Meu filho tinha na época, ele já estava já com 3 meses, então assim, eu só tinha o peito para dar para ele, eu não tinha R$ 1. Então eu vim atrás que chama na carroceria do carro, né? Do caminhão, eu não sei, não lembro. Eu sei que jogaram umas coisas minhas em cima, que eu ainda tinha, era a redinha dele, que era vermelha, né? E, e assim, a gente veio, viajou uma noite toda, ele mamando e eu chorando, porque assim, eu tinha ido atrás de um sonho e desabou.
Desculpa, tá, gente? Mas eu vou continuar. E aí, quando eu cheguei na casa da avó dele, eu fui bem acolhida. A avó dele fez a mamadeira para ele e ele tomou. E ela me deu alimento também, que eu estava com muita fome, a noite toda viajando, sem ter nada para comer, sem ter um centavo, eu não tinha nada. Então, é, eles ficaram cuidando do meu filho, cuidando de mim. Eu menstruava, eu não ficava boa. Aí a avó dele ia na farmácia, comprava remédio para mim, ela cuidava de mim. Eu fui na casa da minha mãe. Mãe, deixa eu ficar aqui com meu filho. Eles querem me mandar para Brasília. E minha mãe falou assim: minha filha, meia garrafa de leite não cria duas crianças. Então, é melhor você ir para Brasília. E aí o avô dele já tinha comprado minha passagem para cá. Eu não sabia nem o que era Brasília, nem nada. Eu só não queria ficar longe dele. Mas aí eu vim. Já tava, assim, eu não, as pessoas decidiram decidiram a minha vida. Não, nada eu tinha como opinar em nada. Eu simplesmente botei minha roupinha na mochila e meus seios vazando de leite, porque ele ainda mamava, e deixei ele vir, sangrando, mas eu vim. E, e aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava, todos estavam já combinados, os adultos, né? Estavam todos combinados, então cheguei na casa da minha tia e foi um lugar horroroso, porque era muita discussão, era um lar assim destruído. E, e aí eu ficava, meu Deus, eu, eu tenho que trabalhar, eu vou buscar meu filho. Na minha cabeça eu estava tão perturbada com tudo que eu tinha passado e estava passando que uma coisa eu tinha noção, que eu ia buscar o meu filho. E aí eu fui trabalhar com a minha tia eu fui trabalhar com a minha tia na feira e eu juntava cada centavos para mim viajar no final de ano. Até que, quando eu estava perto de viajar, eu conheci o pai dos meus dois filhos, que eu tive mais dois filhos depois disso, né? Então, eu viajei, só que quando eu cheguei lá, aí eu conheci sabe assim, quando você está no fundo do poço, que você não tem, você só tem a Deus para pedir socorro. O pai dos meus filhos chegou para mim e eu contei toda a minha história, porque minhas primas tinham o maior prazer de falar assim, nossa, ela é tão magrinha, ela é tão novinha, nem parece, né, que ela já tem um filho. Elas tinham o maior prazer. Não que eu nunca escondi meu filho, nunca eu escondi que eu tinha um filho, nada, nada. Mas assim, era a maneira que elas falavam de maldade, entendeu? Tipo assim, me diminuindo, porque eu era muito novinha e tudo, e já tinha um filho. Então, essa pessoa chegou na minha vida e, tipo assim, você está no fundo do poço e a pessoa pega a tua mão e fala assim, vem que eu te ajudo. Ele fez isso em silêncio, como ele é até hoje, né? Bem calado. Então, ele me levou para comprar roupa, porque eu tinha muito frio e eu não tinha roupa de frio. E, e a gente começou a se envolver e tudo. E a carência me levou eu a ficar com ele. Então, eu não tomei remédio nem nada. Sei quando eu cheguei no Piauí, meu Deus, tudo que eu queria era pegar meu filho e trazer para mim e ficar com ele para mim. Só que quando eu cheguei no Piauí, eu estava grávida de novo desse que é pai dos meus filhos hoje. E, e assim, eu não podia, eu não pude trazer meu filho naquela época, porque assim, eu não sabia, eu sabia que mais uma vez eu tinha que voltar, porque eu estava grávida de novo, e, mas ele me acolheu, ele criou o filho dele, ele me deu um lar, entendeu?
Só que todo ano eu ia viajar. Eu viajava na esperança que eu ia trazer meu filho. Só que ele não era registrado. Então, os avós dele começaram a pedir para me registrar, dando meu filho para eles, né? Registrar como se fosse filho deles. Eu falei, não, eu não registro. Então, meu filho foi registrado já com 6 anos de idade. E todo ano eu ia. Aí, quando meu outro filho nasceu, nossa, minha cabeça ficou... Sabe, eu queria dar todo amor, eu tinha medo de deixar meu filho com alguém e alguém pegar, porque eu já tinha perdido um. Então, assim, um já estava longe de mim, então eu não queria passar por outra dor. Então, o meu segundo filho, eu mesmo que sufocava ele de tanto que eu queria dar amor dos dois para um só. Era uma confusão na minha cabeça. Aí, eu falei, pode cortar minhas 2 mãos se eu algum dia der um filho meu. Eu não deixei ele porque eu quis. Se tivesse, como tem hoje, auxílio, essas coisas, eu jamais teria me separado do meu filho. E eu estava muito perturbada mentalmente, eu estava destruída. Mas eu comecei, aí eu conheci essa senhora que eu cuido hoje, foi a pessoa que me estendeu também a mão. Por isso que eu cuido dela, tenho a maior paciência com ela, porque assim, a filha dela foi embora, enfim, mas assim, eu cuido dela porque foi a pessoa que ela comprava livrinhos para mim, ela me ajudava, assim, ela via eu com a foto do meu filho chorando, então ela me dava conselhos. Eu sei que até que eu consegui, o pai dele já veio para o Piauí, casou com a minha prima, e eu destruída, e ele arrumando tudo para casar com a minha prima. Tipo assim, como se fosse no meu lugar, né? Minha prima estava me substituindo nesse casamento que ele casou, mas também não deu certo. É, e aí gente, era uma dor tão grande. Quando eu ia alegre, nossa, feliz. Eu não via a hora do ônibus chegar lá no Piauí. Mas para voltar, era uma dor, porque assim, eu não podia trazer ele, porque ele não tinha registro, porque o avô dele começou a ter raiva de mim por eu não assinar o registro dele. Então as coisas foram ficando muito difíceis para mim ver ele. Eu lembro que eu passei um ano todinho comprando coisas, fazer o aniversário dele. E, e quando eu cheguei com as coisas, ele falou assim, aqui você não vai fazer aniversário pro neném. E eu, mais uma vez, porque se eu me revoltasse, eles não deixariam nem eu ir lá, nem eu ver meu filho, eles não deixariam. Então eu voltei para casa da minha mãe e chorei a noite toda. Aí minha mãe falava assim, minha filha, a gente vai lá, você que é nordestino que vai ver esse vídeo, você vai me entender. Minha mãe falava assim, minha filha, a gente vai lá, faz umas roscas e tal, e faz alguma coisa pro seu filho e tudo. Mas passou, foi muita dor, e dói até hoje, sabe? Porque assim, meu filho veio morar comigo e eu consegui registrar ele, mesmo com muita luta, porque eu tinha outro filho pequeno e, e eu comecei a trabalhar aqui em Brasília muito, 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 que até hoje eu não sei se um dia eu vou parar de trabalhar, mas assim, minha sede de trabalhar, de dar as coisas para os meus filhos, de cuidar, fui fazer psicólogo, né, para entender tudo que tinha acontecido comigo. E aí o dia mais feliz da minha vida foi quando eu trouxe ele para cá. Gente, parecia, eu acho que nem um prêmio da Mega Sena, por mais valor que ele tenha, não não tinha felicidade. Eu estava trazendo meu filho para mim, ele era meu, entendeu? De volta. Então, ele veio ficar comigo e
E aí, o avô dele faleceu, né, de acidente. E ele ama muito o avô dele, porque foi quem deu carinho para ele. Então, assim, o que eu quero resumir nessa história toda, gente, é assim: você que é mãe solteira, entendeu? Ou então, alguém na sua família engravidou, é porque hoje tem muitos métodos para evitar. Eu não sabia nenhum. Minha mãe era evangélica, conversava tudo caladinho. Então, cuide da sua filha. Se ela engravidar, dê apoio. Hoje eu tenho uma filha. É, como vocês sabem dos problemas psicológicos que ela tem, eu não sei se a minha história afetou eles dois, meus outros dois filhos, entendeu? Mas assim, de uma coisa, ela tem certeza, que ela sempre vai me ter como mãe, amiga. Se um dia ela engravidar, eu vou dar todo apoio que eu não tive. Eu tive apoio de pessoas que nem me conheciam, que não tinha, não sabia nem quem era eu. Meu nome era Menina. Ah, menina, tadinha da menina, vamos falar com fulano para dar leite. Um senhor me dava leite, né? Falava assim: ó, você pode ir lá na minha fazenda, no meu curral, lá buscar o leite para o seu filho. E eu deixava ele dentro da rede, chorando, tadinho, sozinho, e isso no Maranhão, né? E ia buscar leite para o meu filho. E assim, sou grata a avó dele, porque deu muito amor. Hoje meu filho casou. Ele é um pai assim, eu falo para ele: filho, se eu pudesse te dar uma nota, seria 1 milhão como pai, como marido. Ele era para ser uma pessoa revoltada, mas ele não é. Ele é meu amigo, ele é aquela pessoa assim que eu falo: meu Deus, obrigada, meu Deus, valeu a pena todo o sofrimento que eu passei, toda luta. Um dia ele falou para mim, quando ele foi tirar os documentos dele aqui em Brasília para trabalhar, ele falou assim: mãe, obrigada por não ter deixado me registrado com o nome de outras pessoas, porque hoje ia ficar bem difícil. Meu avô já faleceu, né? Eu falei: jamais, filha, eu ia autorizar, eu ia assinar, é, você tendo outros pais. Você tem a mim e tem o seu pai. Então, assim, o pai dele eu não a vejo há 32 anos. Hoje meu filho está fazendo 32 anos. Não vejo o pai dele. O pai dele teve vários relacionamentos. É uma pessoa assim que eu perdoei, sabe? Hoje ele mora com uma mulher aqui nos entornos aqui de Brasília. Também não tenho curiosidade de ver, não tenho curiosidade de nada, entendeu? Assim, passou, passou. O que me interessava eu tenho, que é meu filho ali, é meu amigo, entendeu? Então, que até nas lives ele é um imperador, então é meu imperador, é meu tudo. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa com problemas, mas não. A primeira vez que eu dormi na casa dele com meus netos, eu fiquei assim apaixonada como eles criam os dois filhos, entendeu? A educação, a maneira. Então eu falei assim, nessa noite eu chorei, porque eu sou chorona mesmo, né? Então eu chorei e falei assim: Deus, valeu a pena cada sacrifício, entendeu? Para nunca desistir do meu filho, porque eu nunca desisti. Ele cresceu ouvindo muita coisa, que eu morava aqui, que eu não estava nem aí para ele, que eu morava aqui com uma pessoa rica. Gente, eu trabalho desde os meus 13 anos e não quero parar nunca de trabalhar. Então, assim, ele foi criado ouvindo muita coisa, mas quando eu ia, eu enchia tanto ele de carinho, eu queria tanto trazer ele, até no dia que eu trouxe. Então, para mim, aquele dia foi o dia que eu ganhei na Mega Sena, que eu fiquei rica. Foi o dia que eu trouxe meu filho. Então, eu quero que alguém que veja esse vídeo, eu não sei como é que vocês vão me julgar, mas deixe seus comentários, entendeu? E, e hoje é um dia
feliz porque ele está fazendo mais um aniversário, entendeu? Eu sei que a família que criou ele dos 2 anos até a adolescência, né? Eu não vi meu filho se batizar, isso dói ainda. Tem muitas feridas que ainda estão abertas aqui, entendeu? Mas eu estou tratando. E um dia é, elas vão cicatrizar para sempre, não sei, Deus que sabe. Mas tem coisas assim, gente, que não que não tem psicólogo, não tem coach, não tem que tire de dentro da gente, como você não vê seu filho caminhar, você não vê seu filho batizar, você não vê seu filho crescer, entendeu? Então, mas eu quero agradecer a vocês, que são meus seguidores, que tem filho, filha. Nunca. Por isso, gente, quando eu criei meu canal no YouTube, eu nunca pensei que ia ter essa dimensão. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero fazer um lar para velhinhos. Mas eu quero também, se eu ver a mulher grávida, eu ter esse poder, esse empoderamento que Deus me deu, essa força que Deus me deu, de eu falar assim, o que você está precisando? Você está precisando de um lar, como fizeram comigo. Eu não sei quem pagou o hospital que eu ganhei ele, porque eu ganhei ele numa clínica particular. Eu não, até hoje eu não sei, mas foi numa clínica particular que eu ganhei ele. Eu não sei quem foi a alma caridosa, o anjo, porque Deus, ele coloca anjos na sua vida. Gente, eu fiquei um dia no garimpo, não era para mim estar gravando aqui, mas Deus sempre esteve ali do meu lado. Olha, filha, eu tô aqui contigo. E o mesmo eu falo para minha filha. Eu tô aqui contigo. Um dia eu fiquei numa lona, porque lá são barracas de lona, né, no garimpo. E eu fiquei grávida, eu estava grávida, né? E eu fiquei com 23 peões, né? 23 homens. Então, esses homens poderiam ter feito o que eles quisessem comigo, matado, enterrado. Mas não, eles só me olhavam assim, eu acho que com ar de pena, não sei. E e não fizeram nada comigo. Então, tudo isso eu sou grata a Deus, sou grata às pessoas que me ajudaram no Maranhão, que eu não tenho contato, não sei quem pagou a clínica que eu ganhei ele, porque eu ganhei ele 6 de janeiro, então estava todo mundo de recesso, mas eu lembro a voz do médico chegando e falando assim, cadê a paciente? Vamos tirar, botar essa criança para o mundo agora, porque a gente não sabia se era menino, menina, eu não tinha